com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio. Bom dia, boa tarde ou boa noite, amigas e amigos do Grande Prêmio. Espero que tudo bem com todos vocês. Pedro Henrique Marum na área, para esse que é, se minhas contas não falham, o último Paddock Sprint até por hora, porque nos próximos dias tem briefing. Briefing, claro, porque os testes coletivos de pré-temporada da Fórmula 1 já iniciam a partir desta quarta-feira, quarta, quinta, sexta, dias de teste, 2 turnos cada dia, 4 horas cada turno, uma pausa de 1 hora no meio para almoço. Então, no horário de Brasília, os testes começam às 4 horas da manhã, né? Horário brasileiro, e aí vai até às 8 da manhã, a parte inicial, a parte matinal dos testes. Aí há uma parada para o almoço de 8 às 9, e aí das 9 às 13 horas, as 4 horas finais de cada um dos dias. As equipes já vão divulgando suas escalações, e já estão de Malicuia no Bahrein, tem bastante gente, inclusive, indo para a pista nessa terça-feira para dias de filmagem, últimos dias de filmagem antes do começo dos testes oficiais em algumas horas, dá para dizer já. Então eu vou chamar a baila Pedro Luiz Cuenca, que vai fazer esse sprint comigo, já agradecendo a Carol Vergílio, que está aqui nos bastidores, fazendo isso aqui acontecer. Cuenca, vamos falar um pouquinho de tudo que vem por aí, o que a gente espera vir por aí nesses próximos 3 dias, porque tanto dentro quanto fora da pista tem bastante coisa para assistir, né? Olá, Pedro. É um prazer estar aqui novamente. E eu acho que tem realmente muita coisa para a gente ver nesses próximos dias, porque muitas equipes esconderam o jogo nas apresentações. Teve muita equipe fazendo coisa virtual ali no Photoshop, botando ali um Photoshop nos carros, botando uma pintura diferente para dar uma escondida no jogo. Tem muita coisa que a gente vai aprender, tem muita coisa que a gente vai conhecer desses carros nesses primeiros 3 dias. Nesses 3 dias só de teste. Primeiros não, são só 3 dias. Então, GP, né, que são 2 testes diferentes. Então, eu acho que vai ter muita coisa legal para a gente acompanhar. Vai ter muita... A gente não tem... Eu não sei se o Cuenca caiu, mas voltou. Se caiu, voltou. Eu caí e voltei. Eu não estou te ouvindo. Ah, agora tô. Fantástico. Acho que Isso, só eu tá caí com um e pequeno voltei delay. na velocidade da luz. Eu não sei se o delay Estão me tá ouvindo? grande aqui para mim. Eu tô te ouvindo, mas tá um delay razoável. Eu não sei se a Carol pode me sinalizar aqui se o delay é para mim ou se é um delay geral. Ah, é o Art Vanderlei, para quem já assistiu Seinfeld. O Cuenca vai voltar daqui a pouquinho. Mas enquanto isso, eu vou apresentando a atração. Se tiver tudo certo, a gente segue em frente.
Estão me ouvindo agora? É Sim, inacreditável. sim. A internet Ótimo. funciona até a gente começar a gravar. É impressionante. É uma coisa fantástica. Mas como eu dizia, a gente não teve grandes mudanças no grid, né? A gente não vai ter assim piloto conhecendo equipe, piloto tendo que se adaptar a novos carros. Óbvio, muita equipe vai trazer novidade. Afinal, elas ficaram bem para trás em relação à Red Bull em 2023. Então elas têm que tirar esse terreno perdido. Então acho que a gente vai ver muita novidade. Eu tô curioso mesmo para ver o que a atual campeã, que dominou de forma avassaladora o último campeonato, vai trazer de novidade. Se vai manter essa força, se vai tropeçar. A gente já viu que eles botaram ali algumas coisas parecidas com o último carro da Mercedes. Então eu tô bem curioso para esses 3 dias de testes no Bahrein. Que é uma pista boa para teste, né? Porque tem longas retas, tem curvas fechadas, tem curvas de alta. Então é uma pista bem interessante de fato para os pilotos testarem e já vão estar também pensando na abertura do campeonato. Então vamos começar com a Red Bull, porque é o seguinte: a Red Bull tem tudo isso que você falou, tem um carro, né, que é redesenhado em várias partes, o que é engraçado, chega a ser engraçado para uma equipe que dominou tanto o campeonato passado num conjunto de regras que é essencialmente o mesmo. Então, essencialmente o mesmo, não, é o mesmo, né? Mesmo assim, a Red Bull se lançou de maneira agressiva para alterações no carro. Agora, não dá para fugir de uma outra questão que não está exatamente na pista, que é a investigação envolvendo o chefe Christian Horner. A gente já sabia que o Horner tinha a intenção de ir ao Bahrein e comandar a equipe normalmente. Isso já havia sido falado na semana passada, depois ele próprio falou durante a apresentação, do qual foi figura central no lançamento do RB20 para 2024. E mesmo depois das últimas informações do jornal The Telegraph, que diz que se trata de um caso de assédio sexual, de novo, não sabemos, não está documentado para a gente que essa é a questão. Isso é uma informação que foi dada por um jornal da Holanda, né? Vamos tomar cuidado com o que a gente sempre tem que falar aqui com muita responsabilidade, e é por isso também que você nos assiste. Mas que tentou um acordo com a denunciante, enfim. De qualquer maneira, é um caso contencioso, e mesmo depois dessa última afirmação, desse último detalhe que foi trazido à baila, o Horner vai ao Bahrein, está a caminho do Bahrein, e se nada de novo acontecer nas próximas horas, ele será, sim, chefe da Red Bull lá no pit wall durante os testes, o Pedro. É uma coisa assim que eu não entendo, né? Você está no meio de uma investigação, claro que tem todo um processo de provas, de colher depoimentos e tudo mais, mas chega a ser curioso você estar no meio de uma investigação de um assunto que envolve a sua índole, o seu caráter, uma acusação contra a sua índole, e você ainda assim dá as caras em shakedown, em apresentação, em teste. Acho uma postura curiosa do Christian Horner, para dizer o mínimo. Acho que ele, nesse momento, poderia ter se poupado um pouco. Não sei se ele, por pensando que ficar de fora dos testes o colocaria na posição de culpado diante da mídia, dos olhares da mídia e dos torcedores, mas eu acho que ele poderia estar um pouco mais afastado, deixando esse caso rolar e depois voltar, dependendo da situação ou não. Mas eu acho que é uma postura, no mínimo, curiosa do Christian Horner de estar encarando esse fato, essas acusações, essa investigação e ainda assim seguir dando as caras, seguir tendo que se explicar, né? Porque ele vai andar ali no paddock de Saki e vai ser cobrado por jornalistas, vai ser alvo de câmeras, vai ser alvo de microfones, vai ser. Todos os olhares vão estar voltados para ele enquanto os carros não estiverem na pista. Então eu acho uma postura um tanto quanto perigosa também, porque no momento em que muitas coisas estão sendo investigadas, muita coisa em sigilo, pode acabar escapando alguma coisa, pode acabar dando algum problema também. Eu acho até que é uma questão que deveria ter sido resolvida pela Red Bull, né? Enquanto você tá conduzindo uma investigação como essa de algo tão importante, de algo tão duro,
o Horner deveria ter sido afastado, não demitido, mas fica de molho um pouquinho enquanto a investigação é conduzida, e aí depois que a investigação foi encerrada, a gente chega aqui a uma conclusão do que vai fazer, de qual vai ser o futuro, mas durante esse período, eu não vejo como tendo grande sentido o Horner participando dos eventos da Red Bull, que dirá indo ao paddock no fim de semana, que não é um fim de semana de corrida ainda, né, mas é uma semana de testes, porque ele vai ser questionado, ele vai ser entrevistado, ele vai falar sobre o carro, né? Ele vai ser perguntado, pelo menos ele vai se rejeitar a falar. Não me parece. Eu acho que o Horner vai responder as perguntas quando elas forem feitas, se não de todo mundo. Quando aquele pessoal da Sky Sports, por exemplo, chegar para falar com ele, com quem ele tem ótima relação, ele vai responder sobre o assunto. Ele vai ser questionado, certeza, e ele vai responder, tenho quase certeza. Então, acho que é algo que a Red Bull deveria ter evitado. Mas, e aí é algo que eu vou desenvolver no meu vídeo lá no nosso canal 2 amanhã, que é o seguinte: acho que é um grande tubo de ensaio para a Red Bull entender em que pé está o peso e a pressão para a continuidade ou não do Christian Horner na Fórmula 1. Mas, enfim, essa é uma questão para outro momento. Vamos falar de Mercedes e de Ferrari agora, porque as duas trazem novidades, né? Então, a gente viu o tempo inteiro nos últimos 2 anos a Mercedes correndo contra o próprio rabo com carros que, de saída, já deixavam claro que não eram carros muito promissores. Lembra, ano passado, o W14, depois de uma corrida, já se falava em refazer o carro inteiro, que não tinha dado certo. E a Ferrari é um primeiro carro, de fato, projetado por essa nova galera que vem aí. E é um carro que tem também bastante diferença em relação ao último, à equipe chefiada, claro, pelo Frederic Vasseur. As duas têm uma ligação intrínseca óbvia nessa temporada, que é a despedida do Hamilton da Mercedes para ir à Ferrari no ano que vem, mas as duas chegam com enormes olhos em cima delas para a pré-temporada. Primeiro, vão permitir a vergonha que vai ser um segundo ano com domínio como esse da Red Bull, de 21 vitórias em 22 corridas. Se não, quem vai se lançar como perseguidora de verdade, como rival oficial da Red Bull? Quem vai ser a rival número 1? Quem vai incomodar? Se não pelo título mundial, mas o desejo, claro, também é esse, mas pelo menos por vitórias eventuais ao longo do ano. O que olhar para a Mercedes e para a Ferrari nesse momento? Olha, P, se eu tivesse que responder agora, antes do primeiro dia de testes, eu colocaria a Ferrari um pouco à frente da Mercedes, pela forma que terminou a temporada passada. Claro que as duas equipes vão levar mudanças, grandes mudanças para os seus carros, mas a Ferrari terminou o último ano em alta, já mostrando algumas novidades aerodinâmicas, principalmente no assoalho do carro, e que vai repetir esse processo para 2024. Então, a Ferrari tem toda essa questão de já ter mostrado no final do ano passado que tinha material, que tinha condições para crescer, para dar um certo trabalho para a Red Bull. A gente viu o Leclerc andando bem, por exemplo, em Las Vegas, conseguiu bons resultados e pódios nessa reta final. Então, eu acho que a Ferrari se coloca nessa equipe que está um passo à frente das demais, ou pelo menos da Mercedes, para dar esse incômodo à Red Bull. A Mercedes, por outro lado, como você bem disse, vem de anos com carros desastrosos, com uma certa teimosia num projeto que era claramente fadado ao fracasso, e que no final do ano passado deu uma boa escorregada, caiu de nível. A gente viu Hamilton e Russell acumulando os resultados decepcionantes na reta final do campeonato. A Mercedes conseguiu o vice-campeonato mundial ali muito no sufoco pela gordura que acumulou durante a temporada, não por essas últimas corridas. Então, e passou em branco, né? Vale lembrar que foi a primeira vez que a Mercedes passou em branco desde 2012, se eu não estiver enganado. Lá, deu a Impressionante. informação e saiu do ar, mas deu a informação. É isso mesmo, desde 2012. Impressionante. Mas acho que a Mercedes carrega mais esse peso de ter que mostrar serviço, de ter que mostrar
talento e capacidade para encarar a Red Bull nessa temporada 2024. Eu acho que agora foi a vez do... E aí eu vou para uma questão também. Eu acho que eu dei uma travadinha, né? Mas estou recuperado, creio. Estou recuperado? Olha só, que beleza. Aí eu acho que entra numa questão também técnica, olhando, eu concordo com tudo que você falou sobre as duas, mas também olhando para uma questão técnica, todo mundo esconde o assoalho, né? Basicamente, quando apresenta os carros, quando mostra o projeto dos carros. Mas a Ferrari, a gente sabe que reconstruiu completamente o projeto do assoalho. Então, esse é o interesse que eu tenho, entender um pouco melhor como, claro que a gente só vai ver o assoalho de verdade se alguém levantar a tábua, né? Como fizeram lá com o Sérgio Pérez em Mônaco, ou com a Williams também, mas tentar entender um pouquinho mais visualmente o que a gente consegue captar, porque tudo está relacionado ao fluxo de ar naquela parte da parte de baixo do carro, jogando o ar, movimentando o ar para a traseira, enfim, isso sempre é importante, mas com efeito solo, as equipes têm diferentes soluções para que isso ocorra. A parte traseira do carro da Ferrari também é um mistério, e isso tudo eu tenho bastante interesse. A Ferrari disse que mudou o carro, mas mudou na linha daquilo que ela já vinha fazendo no fim do ano, porque estava dando certo, né? Aquele direcionamento era correto. Então ela fala que mudou bastante, mudou em todas as áreas do carro, disse o diretor do chassi lá, que é o Enrico Cardilli, mas diz que segue na sequência do fim do ano passado. A ver, eu também acho que essa tende a ser uma temporada positiva para a Ferrari. Eu estou mais otimista com o ano da Ferrari de saída do que o da Mercedes. Mas a Mercedes tem uma questão que foi publicada hoje até pelo site italiano Fórmula 1, que fala muito de questões técnicas e que diz que as equipes chegaram a protestar, não a protestar oficialmente, mas a sondar a FIA, a parte técnica da FIA, os delegados, para entender se a asa dianteira da Mercedes era ok, porque há preocupação em algumas equipes rivais, não estão descritas quais, mas de que a asa dianteira da Mercedes faça movimentos, né, que ela se curve, dependendo do movimento do carro, o que não é permitido. Isso foi a flex wing, né? Isso foi a discussão nos últimos anos. A FIA endureceu um pouco as regras para acabar com a área cinza ali, deixar claro que não pode mexer nem um pouco, dada a locação do vento, a maneira como o vento bate, a asa não pode mexer, ela não pode ter um projeto de movimento, né? Isso não pode acontecer, ela não pode ser molenga para sacudir para um lado e para o outro. Claro que o vento causa um atrito e o atrito causa alguma quebra ali, algum movimento, mas ela não pode ir para frente, voltar para trás, abrir para um lado e para o outro, isso não pode. E as equipes acham que isso pode acontecer nessa asa da Mercedes, mas, diz a Mercedes, recebeu o ok da FIA após inspeção. Então isso também fica para algo curioso para a gente olhar para esses primeiros dias de teste. Só uma curiosidade, eu acho fascinante que as equipes já tenham visto isso antes mesmo do carro entrar na pista. Eu acho fantástico. Já nem viu essa Mercedes andar de fato em alta velocidade e já tem engenheiro de olho nesse detalhe. Incrível. E lembremos que na semana passada, Mercedes e McLaren fizeram o shakedown em Silverstone no mesmo dia e na mesma hora, né? E aí, exatamente para que uma não visse o carro da outra, elas usaram prédios de pit lane diferentes. Isso tem em quase todas as pistas da Fórmula 1, a grande maioria. Você tem um boxe que a Fórmula 1 fica, e você tem um boxe em outro ponto da pista, onde fica uma outra categoria, onde fica lá a Fórmula 2 e tal. Quase todas têm isso. Interlagos tem isso também, né? E Silverstone não é diferente. E também andaram em configurações diferentes da pista, para não se encontrarem nem fora nem dentro, exatamente para evitar
essas observações. E aí vamos para a McLaren também, quero passar por McLaren e Aston Martin, que são as equipes que querem entrar de vez nesse grupo de desafiantes da Red Bull. Estiveram lá em algum momento da temporada passada. A Aston Martin na primeira parte, a McLaren na segunda parte. E não, você que está olhando aí agora na imagem, eu não estou com cor da McLaren. Isso aqui é amarelo. Pode não parecer na câmera, mas é amarelo, não é laranja, não é Parece sim, laranja parece papaya, nada amarelo, disso. Fê. Então. Parece Então amarelo. ótimo. Melhor assim. Eu vejo a McLaren muito otimista. Acho que a McLaren tenta até esconder certo otimismo que tem com o seu MCL 38. E a Aston Martin, em outro caminho, entre essas 5 equipes, me parece aquela... A Mercedes é soturna muitas vezes, né? É a mais pessimista. E a Aston Martin parece aquela com menos certeza do que vai ter nas mãos. Isso, para mim, é interessante. A Aston Martin é a equipe que mais dá a impressão que precisa ir à pista para entender qual é o seu lugar no mundo. A Aston Martin ela precisa entender o lugar que ela está no mundo de fato, porque ano passado ela começou de maneira meteórica, sendo a segunda força do grid. Depois ela foi perdendo ali em atualizações, foi desmanchando no grid. Eu não sei se vocês estão ouvindo, mas está tendo um grito aqui de uns pássaros, tá? Coisa de louco aqui. Mas dá para ouvir um pouquinho. Fantástico, é sempre na hora de gravar. E aí, a Aston Martin foi definhando conforme a temporada se desenvolveu, se desenrolou. Então, ela é uma grande incógnita para esse começo de ano. Qual que é o projeto que a Aston Martin vai seguir? Qual o caminho que ela vai seguir? Eu acho que faz sentido esse certo pessimismo, porque é uma equipe que a gente não sabe o que esperar. A gente pode esperar algo genial como no ano passado, como algo um pouco mais abaixo do que a gente já viu essa Aston Martin na pista. É óbvio que ela tem um piloto fora de série, que é o Fernando Alonso, mas a gente precisa lembrar que tem um outro ali que não é um dos mais brilhantes, que é o Lance Stroll, e que isso, num projeto que você busca alcançar o topo, é muito mais complicado, com certeza. Por outro lado, a McLaren, eu acho que está escondendo esse otimismo, porque ela sabe que terminou o ano passado muito bem, porque ela sabe que conseguiu achar um caminho para desenvolver esse carro, e aí agora ela tenta dar aquela segurada, aquele pé no chão. Foram feitas modificações no carro, mas eles não sabem exatamente onde eles estão, então eles vão pregar essa cautela. Pode parecer um certo pessimismo, mas eu acho que é a própria McLaren tentando não criar grandes expectativas, como criou no ano passado, como criou em 2022, e depois ter que remar bastante para tentar alcançar as primeiras equipes, as primeiras colocações no grid. Então, acho que vai um pouco dessa sensação do que já passou, de ter criado expectativas e quebrado a cara. Esse ano eles vão passo a passo. Acho que a McLaren é muito mais capaz de encarar Mercedes e Ferrari hoje do que a Aston Martin, com certeza. Aí a gente vai para a parte de baixo lá do grid, né? Além dessas 5. E aí fica muita curiosidade para entender um pouquinho de cada. Primeiro, no caso de Sauber, Stake, ex-Alfa Romeo, com todas essas mudanças, mudança de identidade, mudança de cor, e é também algo pelo que passa a RB / Visa Cash App, Racing Bulls, enfim, esse gromelô horroroso que fizeram lá na antiga AlphaTauri, na antiga Toro Rosso, que, aliás, parece a Toro Rosso, né? O carro parece o último carro da Toro Rosso, era muito mais fácil chamar de Toro Rosso, mas, enfim, olhando para essas duas equipes, aí eu tenho percepções diferentes. Por quê? Porque no caso da RB, eu estou muito curioso para entender o quanto esse carro parece o da Red Bull. Porque a gente sabe que há uma cooperação crescente, a gente sabe que as equipes estão trabalhando mais lado a lado do que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, pelo menos, e, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o que os pilotos falam, a gente vê declarações muito arrojadas, eu diria.
O Ricardo diz que a equipe caminha com as próprias pernas, o Tsunoda diz que se tudo der certo, dá para brigar com a Red Bull. Então eu estou bastante curioso para ver esse carro na pista. E, por outro lado, eu acho que o maior mistério da Fórmula 1 nesse momento é exatamente a Sauber. A gente não sabe exatamente como é o carro, né? A gente não viu o carro de verdade, a gente não sabe muito bem que tipo de soluções essa nova equipe vai ter para esse projeto, porque o projeto do ano passado foi muito ruim, e também é uma equipe que passa por uma mudança, né? Também, assim como no caso da Ferrari, é o primeiro projeto com o nosso glorioso André Seidel lá de CEO, com o Alessandro Aluni Bravi como chefe de equipe. Então muda muito e a gente tem pouca informação. Então, nesse caso, olhando para essa metade de baixo, a minha maior curiosidade é para ver a RB e o maior mistério para mim é a Sauber. Queria saber se você concorda ou não. Olha, eu concordo que a RB é quem eu mais quero acompanhar. É uma equipe que tem essa aproximação com a Red Bull e também tem uma questão de projeto. A gente sabe que é uma escola, né, da Red Bull, do programa da Red Bull. Então a gente sabe que o Tsunoda está chegando um pouco no limite também, já está na 4ª temporada, é hora dele mostrar alguma coisa. E a gente tem ao lado um Ricardo que está faminto por uma nova oportunidade na Red Bull, mas que tudo depende de como as coisas vão se desenrolar na pista e na cabeça do Helmut Marko. Então pode ser que no meio da temporada dê a louca na cabeça dele, por melhor que seja o carro, mas o piloto não corresponda, ele decida trocar ali, como fez algumas vezes nesses últimos anos. Por outro lado, a Sauber Stake aí que a gente falou, ela vem de um ano muito ruim como Alfa Romeo, anos assim ruins como Alfa Romeo, anos apagados. Se você me perguntar assim, muitas vezes eu assisti um final de semana inteiro, todos os treinos, todas as atividades de pista. Eu não lembro de ter visto um carro da Alfa Romeo na pista. Era realmente uma equipe apagada ali no grid, não fazia nem a geração de imagens fazia muita questão de capturar qualquer coisa dos pilotos. O Joe ficou escondido, o Bottas brilha mais nas redes sociais do que na pista. Então é de fato uma incógnita, porque a partir de 2026 já vem o projeto da Audi. Muda novamente, vem uma nova filosofia, né? Já introduziu-se essa nova filosofia com o André Seidel, mas vem um novo carro, vem uma nova marca, vem um novo conceito. Então é curioso para a gente ver o que a Sauber vai fazer nesses próximos 2 anos, antes de fato virar Audi, porque realmente era um projeto ruim e eu não consigo ver uma melhora dele, eu não consigo ver um caminho para melhorar aí não, viu? Que eu me lembro bem dos testes de pré-temporada do ano passado era que toda vez que o Bottas tocava no carro tinha problema. Ele entrava no cockpit, o carro dava problema, aí o Joe andava 350 voltas e estava tudo bem, o Bottas voltava, tentava sair do pit lane, tinha problema de novo, era absurdo. Deu um azar inacreditável ao nosso querido Val. E agora, para encerrar a lista, a gente tem uma Williams vindo de um ano inesperadamente forte. A gente acredita, nesse momento, em franco crescimento, com estabilidade na chefia, lá com o James Vowles, que é o sujeito que mais é procurado para dar entrevista na Fórmula 1, é impressionante. A gente tem a Haas, que acredita ter um projeto mais forte, porque acompanha a Ferrari, né? Acompanha a Ferrari e acha, e aí é o que a Ferrari disse, o nosso carro não aceitava bem desenvolvimento no ano passado. Nossa mudança maior é fazer com que o carro desse ano aceite desenvolvimento. A mesma coisa que a Haas fala, né? A mesma coisa que a Haas fala, que o carro desse ano aceita desenvolvimento ao longo do ano. Então ele não vai ficar preso naquelas amarras do que é bom e do que é ruim no começo da temporada. Falemos dessas duas e qual é a equipe que falta? Me lembre. Alpine, a gloriosa Alpine. A Alpine, que é a única equipe, aliás, que talvez quando você estiver assistindo o Paddock Sprint, a Alpine já tenha ido à pista para um dia de filmagem no Bahrein.
mas a Alpine foi a única equipe que não fez um shakedown, né? A Williams não tinha feito porque não quis fazer na chuva em Silverstone, mas cedinho de manhã, agora no Bahrein, na terça-feira, foi lá andar também. Então a Alpine foi a primeira equipe que mostrou de fato um carro novo em lançamento, mas não foi a pista. Olhando para essas três, o que temos? Eu vou do final pro começo das que você falou. A Alpine tem uma dupla muito promissora, é uma dupla muito boa com o Gasly e Ocon. Por mais que eles não se entendam, que eles não sejam os melhores amigos, é uma dupla muito boa. Mas o carro é um mistério, porque a Alpine tem todos esses problemas internos, trocas constantes ali de chefia, de direção, tá uma grande bagunça na Fórmula 1, então a gente não sabe também muito o que esperar dessa Alpine. Não sei se dá para ser pior do que no ano passado, que foi um ano bem ruim, bem apático da equipe francesa. Então eu acho que dá para a gente esperar um pouco mais deles, mas ainda assim eu não sinto muita confiança na Alpine. É uma equipe que sempre promete muito, que sempre tem muito gogó, e na hora de entrar ali na pista não mostra muita coisa. Então é uma equipe que também, tal qual a Sauber, hoje no grid da Fórmula 1, nem fede nem cheira. A Williams, de fato, foi uma equipe muito promissora no ano passado, especialmente com o Alexander Albon. Mostrou muita capacidade para desenvolver esse carro, para trazer soluções. A gente lembra da questão do assoalho da Williams, que era praticamente cru em relação ao da Red Bull, mas que foi se desenvolvendo, que foi mostrando ali qualidades ao longo do... O carro foi mostrando outras qualidades ao longo do ano, especialmente velocidade de reta. Então a Williams foi um incômodo para muita equipe com mais investimento e com mais pompa, tal qual a Alpine, tal qual até Aston Martin em certo ponto da temporada e Sauber e outras. E a Haas eu acho que vai ficar no papel dela de Haas mesmo, nesse começo, pelo menos nesse começo de temporada, onde a equipe já avisou o novo chefe, o Ayao Komatsu, se eu falei errado, perdoem-me, já Não, é isso avisou mesmo. que... Porra, ele já Lembra, avisou que... as pessoas não sabem, mas as palavras em japonês, a maioria dos nomes em japonês é palavra oxítona, né? Então, normalmente as Exatamente, eu pessoas vão lembrei falar disso. Komatsu, mas não, é Komatsu. Exatamente, foi perfeito. Muito obrigado. Muito tempo vendo desenho japonês na infância. Então, ele já avisou que o carro, nesse começo de temporada, é bom não criar expectativa, é bom manter o pé no chão, porque vai ser bem abaixo mesmo das demais. Porém, a Haas tem essa questão de pior que tá, não fica. Então, você tem toda uma questão de desenvolvimento aí que pode ser levado ao longo da temporada. Agora, sem o Gunther Steiner na chefia, a gente vai ver como é que essa nova filosofia de trabalho do Komatsu e como é que essa nova Haas vai trabalhar sem o cara que basicamente consolidou a equipe no grid da Fórmula 1, que desenvolveu a equipe no grid da Fórmula 1. Perfeito apanhado das 10 equipes. Dito isso, algo mais a falar sobre a preparação para esses testes? Não, eu só queria fazer um adendo. Poderíamos ter mais testes, né? 3 dias é pouca coisa, né? Podia ter pelo menos assim 2 numa semana, 3 na outra, como fez a MotoGP agora. Só 3 dias é pouca coisa. Se fizessem 2 e 2, sabe, 2 dias numa semana, 2 dias na outra, eu já acho que seria melhor, porque você teria tempo de agrupar, de recolher informação, mas enfim, é esse o mundo que a gente vive na Fórmula 1, não tem muito o que fazer nesse momento. Eu peço, claro, que você que está nos assistindo, chegou até agora, deixe seu like aqui no Paddock Sprint de hoje, deixe seu like no canal. Gostou? Tá achando legal? Faça o share, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no seu Zinedine Zap, aquele aplicativo de conversa, manda lá para o grupo da família, manda a gente, porque não é qualquer um que vai trazer conteúdo em análise, em programação, todos os dias, mesmo sem ter corrida, sem ter classificação, sem ter treino, sem ter nada, mas agora tem teste,
E aí no teste, não só a gente vai fazer nossas análises, vai trazer as informações, mas vai trazer mesa redonda com o briefing nos próximos 3 dias. Se a Carol puder me dizer o horário que está marcado o briefing, eu acredito que seja logo após as 13 horas, né, o fim dos treinos, talvez 13h30. Por aí. Eu sei, eu já li, eu já vi que horário é o briefing, mas nesse momento a minha cabeça já trouxe informações e questões sobre 10 equipes da Fórmula 1. Mas você vai ver, assim que terminar o teste, os 3 dias de teste, você vai acompanhar o briefing na quarta-feira, na quinta e na sexta. Terminou o teste? Já liga o YouTube do Grande Prêmio, porque na sequenciazinha já vai ter. Você não precisa nem esperar o seu horário dar 13h30, nada disso. Terminou? Já coloca lá, vai ter o link esperando, o link lá esperando só terminar de catar todas as informações, assim como você sabe que acontece nos fins de semana de corrida, depois do treino livre 2, na sexta-feira, depois de classificação no sábado, depois de corrida no domingo. Terminou? Liga a GPTV, liga o canal do Grande Prêmio do YouTube, que você já vai ter lá o link para acompanhar o briefing e todas as informações sobre cada um desses dias de teste. Valeu? Espero que sim. Espero que você nos acompanhe em áudio, em vídeo, em texto, porque vem uma temporada recheada da Fórmula 1 por aí. E logo mais, além do briefing, tem guia e tem um monte de coisa que você vai acompanhar. Meu muito obrigado a Pedro Luiz Cuenca. Meu muito obrigado a Carol Vergílio. Meu muito obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. Compre com desconto os ingressos do EP de São Paulo da Fórmula E aqui neste QR Code com o cupom Grande Prêmio 10. Tudo em maiúsculo. Temporada completa da Fórmula E, você assiste no Grande Prêmio.